Olá, galera concurseira ligada aqui no PES Concurso. Eu sou o professor Evandro e estamos de volta com nossas videoaulas voltadas para os concursos das prefeituras municipais. Hoje nós vamos começar a falar sobre Francisco Ayres no Piauí. Então você, amigo concurseiro, está inscrito aí no concurso de Francisco Ayres no Piauí. Esta videoaula é para você. Então olho na tela e vamos aí ao que nos interessa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe essa videoaula com quem vai fazer o concurso de Francisco Ayres e vamos aí direto ao ponto, sem enrolação, sem delongas. Vamos aí o que nós consideramos como informação importante sobre o município do teu concurso e que pode aparecer lá na tua prova de concurso de Francisco Ayres no Piauí. Então vamos destaque aí na tela das primeiras informações sobre o município de Francisco Ayres. A primeira informação que nós vamos destacar para vocês é em relação ao gentílico. O gentílico de Francisco Ayres é airense. Quem nasce em Francisco Ayres é airense. Você, amigo concurseiro, pode até considerar essa informação um tanto quanto boba, principalmente para você que mora no Piauí ou que mora em Francisco Ayres, você já sabe desta informação. Mas quem vem de fora de um município vizinho e que vai fazer o concurso de Francisco Ayres, pode perguntar sobre o gentílico de Francisco Ayres. Quem nasce em Francisco Ayres é airense. A outra informação que é muito recorrente, que cai aí na maioria dos concursos de prefeituras municipais, é sobre o aniversário da cidade. O aniversário do município de Francisco Ayres é comemorado no dia 2 de dezembro. Então você, amigo concurseiro, vai passar neste concurso, assinar seu termo de posse e com certeza no final do ano, se você já tiver em exercício, já tiver sido empossado, se tudo correr bem, você vai ser empossado neste dezembro, vai comemorar aí o aniversário de Francisco Ayres, ou então no dezembro do ano que vem. Então o nome da prefeita de Francisco Ayres é Eugênia de Souza Nunes. Não é tão raro aparecer lá na tua prova de concurso o nome do atual prefeito. Então a banca pode querer fazer uma média aí com o contratante, no caso fazer uma média com a atual prefeita, então pode perguntar lá qual o nome da atual prefeita de Francisco Ayres. A gente está reforçando para vocês essas informações e sempre pede a você que tente vislumbrar como é que essas questões aparecem lá na tua prova de concurso. Vamos aí dados sobre a população. É comum aparecer nas provas de concurso de prefeituras municipais perguntas sobre a população, e a banca do teu concurso, a banca que vai fazer o concurso de Francisco Ayres, é recorrente em cobrar dados do IBGE. É por esta razão que nós começamos as aulas de Francisco Ayres, as aulas de todos os municípios que nós trabalhamos aqui, nós começamos sempre fazendo uma análise panorama do IBGE. Então nesta primeira videoaula nós vamos fazer uma análise do panorama das informações gerais sobre o município do teu concurso. Em relação à população, nós temos a população aferida no último censo, o censo de 2022, 4.412 pessoas. Esta era a população de Francisco Ayres no ano de 2022. A população estimada para este ano, 2025, é de 4.548 pessoas e a densidade demográfica é 6,72 habitantes por quilômetros quadrados. Como é que aparecem essas questões lá na tua prova de concurso? Normalmente ele faz a pergunta direta, qual a população, normalmente trabalha-se com a aproximação, né? Qual a população aproximada do município de Francisco Ayres. É sempre bom você diferenciar o que é população aferida no último censo e o que é população estimada para o ano corrente, no caso o ano de 2025. E a densidade demográfica, pode se perguntar também diretamente qual a densidade demográfica. Uma outra forma de aparecer esse tipo de informação é analise as informações corretas ou analise os itens, as assertivas abaixo, colocando V verdadeiro ou F falso, ou ser correto e é errado para as assertivas e depois marque a sequência correta. Então é importante que você se familiarize com essas informações, porque essas informações poderão aparecer lá na tua prova de concurso. Saindo do tópico de população, vamos falar sobre trabalho e rendimento. Em relação ao trabalho e rendimento, nós vamos destacar aqui, primeiramente, o salário
salário médio mensal do município de Francisco Aires, que é de 1,8 salários mínimos. É claro que essa é uma média salarial dos trabalhadores formais. Esse é um dado de 2022. Dado de 2022, a média salarial dos trabalhadores formais em Francisco Aires é 1,8 salários mínimos. O número de pessoas ocupadas, 329 pessoas ocupadas. É normalmente de causar estranheza nas pessoas quando encontram um número muito pequeno de pessoas ocupadas. Mas nós devemos aqui destacar para vocês que essas pessoas ocupadas ao quais eles estão se referindo são as pessoas que são ocupadas formalmente. Existe alguma formalização do trabalho, ou que são estatutários, ou que são seletistas, ou CLTs, contanto que haja uma formalização do trabalho. Então, é apenas 329 pessoas ocupadas no município de Francisco Aires. Outra informação que poderá aparecer lá, que vai nos dar uma noção do nível de vulnerabilidade social do município, é o número de pessoas que ganham até meio salário mínimo. Esse dado é um dado um tanto quanto ultrapassado, porque é um dado de 2010. Então, as pessoas que recebem até meio salário mínimo no município de Francisco Aires é 51,9% da população. Mais uma vez, a gente está ressaltando para você, é importante você ter acesso às informações, mas é muito mais importante você tentar vislumbrar como é que essas informações vão aparecer lá na tua prova de concurso, como a gente já mencionou no item anterior sobre a população. Então ele pode perguntar, é correto afirmar sobre o trabalho e rendimento? Julgue verdadeiro ou falso sobre o trabalho e rendimento, ou pode ser até uma questão geral, do tipo, marque a alternativa correta sobre o município de Francisco Aires, e aí ele pode usar uma afirmação deste dado de trabalho e rendimento. O salário médio mensal, 1,8, o número de pessoas ocupadas, 329 pessoas, e o percentual de pessoas que recebem até meio salário mínimo, dado de 2010, 51,9%. Educação. Em relação à educação, as questões normalmente faz menção ao número de escolas e o número de docentes. Então, nós vamos começar por destacar o número de escolas. Escolas de nível médio, nós temos apenas uma escola, esse é um dado de 2024. Escolas de nível fundamental, nós temos 3 escolas. Número de docentes no ensino médio, 15 docentes, e número de docentes no ensino fundamental, 44 docentes. Então, eu estou destacando para vocês essas 4 últimas informações, esses 4 últimos dados, porque normalmente, ou nas questões que nós analisamos da banca do teu concurso, que cobra sobre a educação, tem aparecido questões sobre o número de docentes e o número de escolas, principalmente o número de escolas. É claro que nós precisamos também nos familiarizar com a taxa de escolaridade, dado aqui de 2022, taxa de escolaridade de 6 a 14 anos é de 99,32%. O IDEB de 2023, 4,1 das séries iniciais, que é do primeiro ao quinto, e 4,2 das séries finais, que é do sexto ao nono ano. Então, não esqueça de se familiarizar com esses dados. Em relação ao número de matrículas, o número de matrículas no ensino fundamental e o número de matrículas no ensino médio, é provável que ele cobre aproximado. A matrícula no ensino fundamental acima de 600, nós temos aqui 614, de acordo com o censo de 2024, eu estou falando ao censo escolar e não o censo do IBGE, e matrículas no ensino médio, 174 matrículas. Então, deixamos aqui o dado da educação, vamos agora para os dados referentes à economia. Aqui em economia, eu vou destacar apenas 2 dados. Você pode até ver aí os outros dados, mas esses outros dados, como são números muito longos ou são de pouco interesse geral da população, então
provavelmente não aparece, até porque é meio complexo você explicar o que é despesa empenhada, o que é despesa executada. Então, é melhor que a gente não fale sobre isso. É claro que nós estamos aqui com o dado. Você que adquiriu o nosso material em PDF de questões, também tem um link de acesso a este site, ou você mesmo pode pesquisar aí no Google sobre o site do IBGE, bota lá IBGE, Francisco Aires, no Piauí, e você vai encontrar várias informações, assim como o professor Evandro encontrou, né? Como eu encontrei e estou discutindo aqui com vocês. Então, qual é o dado da economia que nós vamos destacar? Neste momento, é esse dado que vamos destacar, é o PIB per capita, que é toda a riqueza do município dividido pela população, que é de cerca de 10.875,11 centavos. Toda a riqueza do município de Francisco Aires, dividido para a população, vai dar esse valor de 10.800 aproximadamente. Como eu falei para vocês em relação aos números, é comum que se cobre números aproximados. Eu estou te dando esse conselho. Então, o PIB per capita está acima de R$ 10.000. Eu já encontrei em algumas questões as alternativas sendo... o PIB do município de Francisco Aires está entre R$ 1.000 e R$ 5.000, entre R$ 20.000 e R$ 30.000. Então pode ser que ele coloque ali uma média, né? No caso aqui está entre R$ 9.000 e R$ 11.000. É o PIB do município de Francisco Aires, ou aproximadamente R$ 10.800. Exatos são R$ 10.875,11. O IDH, essa informação, infelizmente ou felizmente, você que está aqui no PES Concurso, precisa memorizar. O IDH do município de Francisco Aires é 0,577 ou 0,577. Então, como eu falei para vocês, esses dois dados sobre a economia são importantíssimos e você deve memorizar para não errar caso apareça lá na tua prova de concurso. Agora vamos falar sobre saúde. Em relação à saúde, nós temos basicamente dois dados a ser destacados. Por quê? Porque a mortalidade infantil de 2023, esse dado não foi informado. Pode ser que daqui para o dia do concurso apareça aqui no site do IBGE, mas ele não foi informado. Nós temos as internações por diarreia, dados do SUS de 2024, nós tivemos 0 internações por diarreia. Isso quer dizer que ninguém deu diarreia em Francisco Aires? Não, isso quer dizer que ninguém que deu diarreia em Francisco Aires se internou, né? Foi até o hospital municipal e se internou. Quantos estabelecimentos de saúde atendendo pelo SUS nós temos em Francisco Aires, no Piauí? Temos apenas 3 estabelecimentos, ou pelo menos tínhamos 3 estabelecimentos, já que este dado é um dado de 2009, tá certo? É provável que, se o dado não está tão claro aqui, pode ser que não apareça. Mas esse dado sobre as internações por diarreia, eu acredito que sim, que pode aparecer por lá, até para pegar aquele aluno desavisado. Porque se de repente ele pergunta numa cidade toda, embora a cidade de Francisco Aires seja uma cidade pequena, numa cidade toda não teve nenhuma internação por diarreia, né? Embora isso seja fato, você pode gerar alguma dúvida. Mas você que está aqui no PES Concurso assistindo às nossas aulas, você vai saber que, de acordo com o IBGE, dado de 2024, não houve nenhuma internação por diarreia no município de Francisco Aires. Vamos falar agora sobre o meio ambiente. Aqui no meio ambiente, nós vamos destacar a primeira grande dica do PES Concurso para você. Aquela informação que cai com muita frequência lá na tua prova de concurso, que é sobre o bioma do município. O bioma do município de Francisco Aires é a Caatinga. Não esqueça, o bioma do município de Francisco Aires é a Caatinga. Esta informação talvez seja uma das mais recorrentes em provas de concurso. O edital da tua prova de concurso, é provável, a tua banca costuma perguntar muito sobre o bioma. Sobre o bioma, mesorregião, microrregião, são as informações mais recorrentes. Mas, por enquanto, nós vamos falar e destacar sobre a Caatinga. É claro que os outros dados, as outras informações também são relevantes. A área do município, que é cerca de 1.000
né? Nós temos aqui 1,58 quilômetros quadrados, né? Eu acredito que esse dado, não sei se esse dado é correto, tá? Mas a área do município aqui está 1,58 quilômetros quadrados. Então me parece uma área muito pequena, é um município com área menor do que 2 quilômetros quadrados, né? Mas é o dado que está aqui. Nós vamos analisar outros dados e esses outros dados podem nos trazer outra informação. Ou então pode reforçar essa. Esse dado é o dado mais recente. A área do município é cerca de 1,58 quilômetros quadrados. Deve ser um dos menores municípios em termos territoriais do Piauí. Esgotamento sanitário, dado de 2022, 0,18%. Esse esgotamento sanitário aqui, ele indica um grau aí de saneamento básico do município. Então nós temos aqui apenas 0,18%. Arborização de vias públicas, dado de 2022. Então, a arborização de vias públicas está aqui em torno de 76,4%. A urbanização das vias públicas, 2,5%. É claro que esses dados não são tão recorrentes nas provas de concurso. O mais recorrente é sobre o bioma. Deste tópico, o mais recorrente é sobre o bioma, tá? Não esqueçamos disso. Agora vamos para o território. Em relação ao território do município de Francisco Aires, nós temos aqui a área da unidade federativa. Agora sim. Aqui em cima, olha só a confusão que eu ia gerar na cabeça de vocês. Voltemos aqui para o meio ambiente. Eu não estou lendo direito. Será que é porque eu estou sem óculos? Vou colocar o óculos aí para ler de novo. Essa área aqui é a área urbanizada, né? Então, qual é a área urbanizada? Aquela área que é calçada, que tem instrumentos da cidade, tá? Então, nós temos apenas 1,58 quilômetros de área urbanizada. A área do município, né? A área territorial do município, a unidade territorial, aí sim é um outro dado. A área do município é de 656 e 475. Eu estou olhando aqui para o lado para a gente ver o dado exato, né? Para não falar errado para vocês. Talvez por outro eu vou olhar aqui para o lado, para a tela, para onde você está olhando também ao longo dessa aula, tá? Então, eu vou olhar para você aqui, olhando aqui para a câmera, e vou olhar aqui para o lado também, tá? Quando eu tiver alguma dúvida de um número que eu não esteja vendo aqui nos slides frontais, olhando aqui para os slides laterais. Então, vamos lá. A área 656,475 quilômetros. Nós temos aqui a hierarquia urbana do município. Nessa hierarquia urbana, nós temos um município pertencente ao arranjo populacional de Floriano e o centro subregional A3A. Então, a área de influência ou a hierarquia urbana, centro local 5, e a região de influência é a região de Floriano, Piauí, e é o centro subregional 3A. Esta nova regionalização do IBGE foi criada a partir de 2017. Então é provável que nos concursos mais recentes ele possa cobrar sobre isso. Mas em relação à região de influência, região imediata e região intermediária do município de Francisco Aires, é Floriano, tá certo? Então, região de influência, área populacional Floriano, região intermediária Floriano e região imediata Floriano. Então, não tem o que errar. Se perguntar sobre hierarquia urbana, se perguntar sobre região de influência, região intermediária e região imediata, não esqueça Floriano. As regiões relacionadas ao município de Francisco Aires. Agora, aquela informação que a gente destaca para você em relação àquilo que é mais recorrente lá na tua prova de concurso. Então, já selecionei, ficou tudo azulzinho aqui. Temos aí a mesorregião. Qual é a mesorregião a qual pertence o município de Francisco Aires? O município de Francisco Aires pertence à mesorregião centro-norte piauiense. E a microrregião é a microrregião do Médio Parnaíba piauiense.
Ok, então essa é a nossa primeira aula sobre Francisco Ayres. Eu espero que trazer mais informações sobre Francisco Ayres aqui no PES Concurso para você. A gente está sempre encerrando nossas videoaulas, ofertando a você o nosso material em PDF. Essas videoaulas de Francisco Ayres, eu acredito que vai ficar liberada aqui no YouTube. A gente está tentando encontrar uma forma de todas as videoaulas estarem liberadas aqui no YouTube. Principalmente as videoaulas de concursos de prefeituras municipais. Quais são as videoaulas que a gente vai inserir em cursos e provavelmente vai cobrar de vocês? São as videoaulas do curso de História e Geografia do Maranhão, os cursos de História e Geografia do Piauí, né? Ou outros cursos que são um pouco mais longos, um pouco mais demorados. Nessas questões relacionadas aos municípios, a gente vai tentar trazer para vocês videoaulas como era antes, quando o PES Concurso nasceu. E quais são as formas que você tem de financiar, de patrocinar o PES Concurso? Uma delas é se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho ou adquirindo nossos materiais em PDF. Esse material em PDF, ele vem com resumos sobre o município, a gente incluiu alguns resumos sobre o município, a referência de onde nós tiramos essas informações, questões e gabaritos destas questões, sempre focado naquilo que é cobrado lá pelo edital do teu concurso, pela banca do teu concurso. Então ficamos por aqui. Se você se interessou pelo nosso material em PDF, entre em contato conosco. Nós temos aqui no QR Code, nesse QR Code aqui em cima, você tem acesso a todas as redes sociais, ao WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube do Professor Evandro, né? Acho que tá os dois canais aqui, deve estar aqui. Se não tiver, você busca aí PES Concurso no YouTube você vai encontrar o Professor Evandro também. Então ficamos por aqui. Se interessou pelo nosso material, entre em contato conosco aqui no QR Code ou na descrição desse vídeo. E não esqueça do nosso Conselho Universal. Estuda, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.